Graça e paz, queridos irmãos, sejam bem-vindos ao canal TV Promessa RS. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica do Sul. Para a nossa infelicidade, hoje é a nossa última lição, desse trimestre. Uma lição que foi maravilhosa, Então, você também que esteve conosco aí, durante todo esse mês, esses meses, 3 meses que passamos juntos aí, foi um estudo que foi uma bênção, Então, esse é o nosso encontro semanal. Lembrando que é todas as quinta-feiras, às 19h30, você tem um encontro com a gente. Estamos juntos numa lição, pela lição bíblica do segundo trimestre do ano, que tem como tema o servo, o servo em ação. Estudos baseados no Evangelho de Marcos. Compartilhe o nosso link, deixe o seu like, se inscreva no canal TV Promessa RS e ative o sininho para ser avisado de todos os nossos programas. Fique com a gente. Estamos de volta para a nossa última lição desse trimestre, que tem como título A Vitória do Servo. E hoje quem estará conosco aqui é a missionária Natália. Missionária Natália, que é lá da Promessa Jardim Peri. Natália? Se apresente para nós aí, a primeira vez com a gente, Natália? Pois é, a primeira vez. E aqui nós ficamos muito felizes por esse convite de estar aqui com vocês, aprendendo, somando. Eu fico feliz demais. Eu sou a Natália, sirvo aqui na igreja Promessa Peri, juntamente com o pastor Rafael, também a diaconisa Valquíria e a sua família. Nós estamos aqui numa plantação, estamos na igreja já tem 1 ano e 2 meses, então é a bebê aqui da nossa Convenção Paulistana Central, e com a graça de Deus nós estamos aqui, pregando o Evangelho, servindo e fazendo discípulos, como o Senhor ordenou para nós. Amém. Hein, Natália, você foi seminarista, na turma 22, 23, certo? 21 e 22. Lá no Jardim Peri, eu já tive a satisfação de conhecer a igreja lá. Nesse dia você não estava. Você, eu acho que estava no casamento do Kelvin, salvo me engano. Do Kelvin, isso mesmo. Então foi uma igreja assim que a gente nos abraçou de uma maneira muito incrível. Então também fica o nosso abraço aqui ao pastor Rafael e à diaconisa Valquíria, E também a convenção, A convenção aí, que é o superintendente, é o pastor Felipe, Então fica o nosso abraço. Isso. Iremos receber com muito carinho. Pastor Rogério, obrigado por mais uma vez estar com a gente, Pastor Rogério. O senhor sempre tirando um tempo, para estar conosco aí, para falar da palavra de Deus também, nos ajudando, pastor? Amém. Eu que agradeço, pastor Eduardo, pela disponibilidade. Missionária Natália, muito obrigado aí por aceitar o convite, de estar aqui conosco, aqui participando hoje dessa escola bíblica, A igreja local aí por ter liberado, a convenção aí também por ter liberado. Nós agradecemos grandemente a todos vocês, Com certeza nós teremos um dia, uma noite abençoada aqui, com essa escola bíblica de hoje. Amém, E é a primeira de muitas, tá, missionária? Que você vai estar nos ajudando aí, primeira vez, e vai surgir outros convites. Então, TV Promessa também, deixa aqui, já estende um convite para uma próxima, para você estar junto com a gente, nos ajudando, tá bom? Será uma grande alegria. Amém. Então, a gente está chegando à nossa última lição, Que é a vitória do servo. Foi uma lição muito boa de se estudar. Aprendemos muita coisa, pastor? Então, hoje a gente chegou à nossa última lição. Eu queria que você introduzisse nossa última lição aí, missionária, por favor. Introduza sobre esse assunto, a vitória do servo. O que vai tratar essa lição? Sim, como foi bem comentado, nos últimos 3 meses foram aí desenvolvidos, E assim, nós fomos o quê?
capacitados, treinados e fomos desenvolvendo ainda mais a nossa fé. E essa lição não será diferente. Uma palavra que me chamou muito a atenção aqui na parte do objetivo é a questão de motivar os cristãos a pronunciar a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Como foi bem dito, a lição que nós iremos hoje estudar, teremos aqui um momento de reflexão, a vitória do servo. Passamos aí por essa trajetória, vimos a vinda do Senhor Jesus, o seu ministério, como foi essa questão dos acontecimentos, e chegado à morte, o sepultamento, e agora nós vemos a ressurreição em Cristo. E aí, muito importante da gente falar desses eventos, que foi a ressurreição e também a glorificação. O que isso quer dizer para nós? Nós fomos alcançados. E a partir dessa introdução, nós vemos que os 4 evangelhos, eles falam sobre a ressurreição. Então, não foi apenas em um. Será que Jesus ressuscitou mesmo? Realmente, Jesus ressuscitou e está vivo. E nós somos capazes de compreender sobre esse assunto. E aqui nós estamos cada vez mais para que sermos alcançados e também a nossa fé ser acrescentada. Então, nós vemos que Paulo, lá na introdução, ele já fala assim, olha, se por acaso não houvesse a ressurreição entre os mortos, então Cristo não ressuscitou. E de vã seria a nossa pregação. Mas realmente, a pregação é a nossa verdade, que Jesus ressuscitou e está vivo. E nós, durante esse estudo, nós veremos sobre a ressurreição, de quem foram as pessoas ali que, de primeiro momento, recebeu essa comunicação. Depois nós veremos como foi a situação de sentimentos, emoções, as aparições de Jesus. E em seguida, também falaremos sobre a glorificação. E vemos que durante esse processo, o quanto a igreja, assim, ela foi abraçada por esta palavra. E a gente vai dar sequência nesse estudo. Amém. Excelente introdução, né, pastor? Acho que nem precisa mais das perguntas. Já ficou... A introdução já respondeu já as nossas perguntas. Muito bem feita a introdução, e com certeza, viu, missionária? Muito obrigado mesmo, tá? Então, como Cristo ressuscitou, então nós temos uma fé verdadeira. Então, missionária, como a nossa lição ela tem um tempo curto, e a lição é dividida em 2 tópicos, né? A ressurreição do servo e depois a glorificação do servo. Então, para a gente ganhar algum tempo aqui, para você continuar nos ajudando a responder, eu vou pular lá para a pergunta 1, que diz assim: leia Marcos do 16, capítulo 16, versículo do 1 ao 8, o primeiro comentário, e explique como foi comunicada a ressurreição de Cristo às primeiras pessoas. Por favor, missionária, nos ajuda nessa primeira pergunta. Vamos lá desenvolver juntos, vamos crescer aqui. Quando a gente lê os versículos que foram aí ditos, nós conseguimos ver mulheres de primeiro momento preocupadas, tristes por um acontecimento, a morte de Jesus. Essas mulheres acompanhavam Jesus no seu ministério, ao longo ali que elas foram encontrando e foram mudadas radicalmente a vida delas. E nós vemos que durante essa trajetória, vamos imaginar aqui, elas estavam caminhando, tristes. Ai, e agora? Como que faremos para remover aquela pedra? Toda aquela preocupação toda, porque elas já tinham também até comprado especiarias aromáticas para poder ali ungir o corpo de Jesus. E a gente vê que até um pouco assim, vamos dizer, de uma forma estranha, elas iriam ungir se fosse, vamos dizer, um morto. Mas porque elas estavam preocupadas, porque não havia dado tempo de fazer isso, né? E como era de costume,
sobre aquela sociedade, mas vemos que quando elas receberam a notícia de um anjo, eu quero que vocês leiam junto comigo no versículo 5 do capítulo 16. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. A partir disso, por quê? Calma aí, a pedra já não estava mais lá. Alguém havia já removido a pedra. E quando elas entram e vê um jovem assentado, elas ficam preocupadas. Imagina a imagem de como que seria esse jovem. Mas ele carregava uma mensagem extraordinária de um evento que mudaria a história do mundo. É diferente de algumas pessoas que já morreram. E assim elas ficam na história, algumas até são esquecidas. Mas a história que nós estamos falando aqui, abordando neste estudo, é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu, foi sepultado, mas ressuscitou. E assim foi. E ele fala a mensagem: não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Tem um ponto de exclamação aí. Então não foi daquele jeito. Ele ressuscitou. Não, foi uma alegria. A gente tem que imaginar quando nós lermos. Quando a gente lê, a gente tem que ler com pontuação, ler como que realmente está ali respeitando, né, os pontos. Mas um fato interessante é que as primeiras pessoas que foram comunicadas foram as mulheres, que antes, na sociedade, elas estão excluídas, mas nós vemos que o evangelho, ele atravessa paradigmas. E nós vemos que Jesus, naquele momento, na verdade, o anjo, quando foi ali falar, falou para aquelas mulheres. E assim, antes elas estavam como? Tristes, preocupadas, até um pouco amedrontadas. A gente vai ver durante que elas ficavam assim: nossa, que acontecimento! E nós vemos que durante essa notícia, elas ficaram tremendo e assustadas, e saíram e fugiram ali daquele lugar, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontados. Mas nós vemos que depois a gente vai ver durante essa continuação, que elas, depois de terem ali recebido notícia, elas não conseguiram ficar caladas. Elas falaram. Então a gente vê de primeiro momento mulheres sendo ali, recebendo essa mensagem desse anjo que revelou para elas, né? Esse mensageiro, e falou: olha, não está mais aqui quem vocês o procuram, não está mais aqui, ele ressuscitou. Missionária, e olha só que coisa linda, né? A senhora contando toda essa história ali, como que Deus é maravilhoso, né? Ele escolheu pessoas simples para revelar isso, né? Nós vemos ali que ele, se nós colocarmos naquela época, uma época muito patriarcal, né? Onde os homens tinham todo o holofote, né? E as mulheres eram tratadas como algo inferior pelos homens daquela época, né? E a gente gosta de pautar sempre isso, que esse tratamento jamais foi o que Deus colocou para o homem fazer. Na verdade, isso foi uma coisa humana do homem, né? Não foi Deus que fez isso. E nós vemos exatamente nisso, porque ele poderia ter aparecido para qualquer um dos discípulos, dos 12 que ele escolheu, não, ele apareceu para aquelas mulheres. Então, nós vemos assim, o fato mais importante da história para um cristão, que é a ressurreição de Jesus Cristo, foi presenciada por aquelas mulheres, né? O anjo acionou aquelas mulheres para narrar aquilo que estava acontecendo naquele momento, né? E as mulheres, então, proclamaram com muita ousadia, né? Essa ressurreição, essa coisa linda que aconteceu, né? Isso nos mostra que, assim como usou naquele momento, hoje Deus quer nos usar para proclamar esse evangelho também, com ousadia, para o povo, para contar, para ter esperança, né? Nós temos que ser porta-vozes da esperança, né? Então, Deus nos deu essa missão também, assim como aquelas mulheres naquele momento anunciou para aquele povo que existia naquela época,
hoje nós somos esses porta-vozes de Deus, né, para anunciar esse evangelho lindo e maravilhoso, né, que foi assim, a morte na cruz. Claro que a morte na cruz, ela não é linda e maravilhosa porque foi um sofrimento de Jesus, mas depois dela, ele venceu essa morte, ele ressuscitou. A ressurreição dele é algo lindo e maravilhoso, né, porque foi o único até hoje que conseguiu vencer a morte, né? Não teve outro que conseguiu vencer a morte, né? Um Deus verdadeiro, um Deus que foi servo, como diz a lição, né? Ele é o servo, porque se nós formos analisarmos todos os deuses que existem, que o ser humano criou, enfim, que tem nas mitologias, são deuses que são servidos. E esse é o único Deus que veio de forma contrária a isso. É um Deus que veio a servir. É um Deus diferente, né? E serviu dando a sua própria vida para redimir do pecado. É lindo, é maravilhoso isso, né, pastor? Pastor, e é interessante porque a Bíblia ela não traz histórias inventadas, coisas fictícias. Se a Bíblia falou que Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Ah, mas pessoas não acreditam. Se a palavra de Deus falou, está falada. Porque se ele não ressuscitou, como a introdução traz, né, vai a nossa fé. Então não tem por que a gente estar aqui hoje, uma quinta-feira, falando desse Jesus se ele não ressuscitou, né? Por que eu estou aqui? Então a gente acredita, e acredita porque é uma verdade absoluta, que Jesus ressuscitou. Então lá em Lucas vai dizer, né, que quando elas se deparam lá no túmulo de Jesus, o anjo fala, né, por que buscar entre os mortos aquele que vive? Jesus ele tinha ressuscitado. Então ele já passou pelo momento da humilhação. Foi lá na crucificação, né? Agora vem a parte uma das partes mais importantes da história, que é a ressurreição, né? Ele ressuscitou, ele venceu a morte. Então é algo para a gente se apegar, é a gente proclamar, falar disso, né? E talvez tem muitas pessoas que não acreditam da ressurreição de Jesus, mas se a palavra de Deus falou, é porque é verdade. Então a gente tem que ter isso em mente, né? Então, às vezes a gente vai pegar muitas pessoas, não sei o que, Jesus nem existiu. Mas daí a gente tem que colocar na cabeça, a gente tem que entender que ele existiu e hoje ele está de braços abertos nos esperando, né? Então, e é isso, né? Ele aparece para o anjo fala, né? Por que buscar entre os mortos? Jesus está vivo. E a gente acredita nisso, né? Jesus hoje está à destra do Pai intercedendo por mim e por você. Amém. E nós vemos que Jesus é algo divino mesmo. Quem que veio aqui dividiu o tempo? Né? Quem que dividiu o tempo? Hoje nós vivemos 2025 depois de quê? Né? Então tudo é pautado. Como é que você vai pautar alguma coisa se não teve a existência de algo? Né? Então nós vemos que logicamente não precisa, nós até deixamos a fé, vamos dizer, um pouco de lado nesse sentido. Logicamente, a existência de Jesus ela é muito clara, né? Sim. Porque senão não haveria divisão do tempo se Jesus realmente não tivesse vindo, né? Amém. Missionária, vamos aqui para a segunda, tá? A segunda questão, obrigado pela primeira, foi muito bem respondida, né? Vamos para a segunda aqui. Ela nos coloca o seguinte, ó. Leia Marcos 16, do 9 ao 18. O primeiro comentário explique como a notícia da ressurreição de Cristo foi evoluindo e quais os seus resultados imediatos. Quais foram, missionária? A gente consegue perceber que quando elas receberam essa notícia, não ficou entre elas. Elas foram missionárias, então elas foram enviadas para falar desse grande acontecimento. E nós vemos que quando elas foram falar de primeiro momento, será mesmo? Teve uma incredulidade ali entre os discípulos. Mas nós vimos que as escrituras já estava dizendo que em João 20, versículo 29, 20, versículo 9, pois ainda não tinham compreendido a escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Então já no Antigo Testamento, já tinha alusões que aconteceria com Jesus. Jesus já falava sobre Jonas. Então, assim, Jesus de uma forma, ele sempre falava para os discípulos, né, o que aconteceria, mas naquele momento de grande nervoso, vamos assim dizer, será mesmo? Porque nunca havia tido isso, mas
Aí a gente vê que depois que elas falaram, teve essa repercussão toda, nós vemos que não demorou muito, os discípulos entenderam que a ressurreição de Jesus Cristo é o maior evento da fé cristã, sustentáculo, está aqui na nossa lição. E é realmente, porque a ressurreição é o ponto principal da nossa fé. Aí a pergunta que nós devemos fazer é, quando o livro de Marcos foi escrito, foi direcionado para um povo, né? Para os cristãos ali daquela época, que eles estavam sendo atacados ali pelo Império Romano, então assim, eles eram muito hostilizados. Por que eles continuavam a acreditar? Porque eles vamos assim dizer, a perspectiva que eles tinham era a morte. Mas eles continuavam crendo. E não é diferente hoje. Você que está ouvindo, você que está aí com a tua Bíblia, mas uma coisa é, a fé veio pelo ouvir a palavra do Senhor. Se você está ouvindo agora e você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que está vivo, creia que a salvação chegou na tua vida. Creia, porque esse grande evento que aconteceu, que foi assim, foi tão evolutivo que chegou até nós. Glória a Deus, nós fomos alcançados. E nós vemos, sim, que Paulo, ele fala novamente, como foi bem dito aqui, essa questão, se não houvesse essa ressurreição, nós nem estaríamos aqui falando sobre esse assunto. Mas uma coisa é, aqui nós estamos, e por essa notícia e tudo mais, a gente vê que Cristo, ele foi aparecendo, e a gente vê que ele apareceu ali para os discípulos, para as mulheres, e assim foi para ali os discípulos que iam para Emaús. A gente vai vendo que Jesus, ele vai aparecendo. Uma coisa é, quando nós entendemos, uma coisa que eu consigo compreender, se nós acreditarmos que Jesus ressuscitou, ele se aparece. Ele vem ao nosso encontro e a nossa vida, da mesma forma que a vida daquelas pessoas foi totalmente mudada, a nossa também é. E um fato interessante que eu queria aqui falar para vocês sobre essa comunicação que o anjo faz. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, né? Ele ressuscitou, não está aqui. Veja o lugar onde eu havia posto. E aí ele fala, ele dá uma ordem, vão. Ele fala assim, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Olha, ele colocou o né, tipo, olha, tem mais alguém que precisa também saber disso. Se nós entendermos que Pedro ele estava, imagina o sentimento de Pedro, ele tinha negado Jesus, Jesus foi morto, e agora como que ele estava? Imagina, ele estava triste demais, o sentimento. Mas uma coisa é, quando a notícia chega na nossa vida, aquilo que estava triste é virado alegria. Aquilo que não tinha esperança nenhuma é transformada em ações de esperanças. E nós vemos que quando Pedro, vamos imaginar a vida de Pedro, quando ele recebeu essa notícia que Jesus não está morto, que Jesus ressuscitou e agora ele tinha uma nova oportunidade na vida dele, hoje não é diferente. Se por acaso, se nós andamos com a nossa fé, a fé é um pouco inconstante, hoje é o momento que Deus nos chama e fala assim, olha, acredita em mim 100%. Eu não quero apenas, será que Deus pode fazer isso? Se Jesus ressuscitou dentre os mortos, o que ele é capaz de fazer nas nossas vidas? E ele prometeu, da mesma forma que ele veio, né? Aqui, na verdade, que ele foi, ele voltará para nos buscar. E a gente precisa agarrar nessa esperança. Então, nós vemos que a partir dessa notícia que foi espalhada, teve uma grande evolução. Não ficou apenas ali para um grupo seleto, tá bom? Não é apenas um grupinho pequeno, se estendeu e assim tem alcançado muitas pessoas, muitas etnias para a glória do Senhor e alcançará muito mais através da minha e da sua vida também. Amém.
Em missionário, eu fico imaginando como que aquelas mulheres saíram de lá, né? Será que elas saíram de cabeça baixa, de cabeça triste, ou elas saíram animadas, né? Dizendo assim, nosso Senhor ressuscitou, que bênção! Então é algo de a gente ficar se imaginando, né? Como que foi a reação delas, o caminhar até encontrar as pessoas, a falar para os discípulos, né? A falar para Pedro, né? E imagina a alegria no coração dessas mulheres, né? De saber que Jesus tinha ressuscitado, né? Então é algo assim muito interessante e a gente tem que entender também que os discípulos estavam acuados, estavam tristes, né? Porque Jesus estava morto, né? Daí quando Jesus chega até ele fala assim, que a minha paz seja convosco, porque eles estavam acuados, estavam trancados, né? Com medo. Daí quando Jesus chega lá, imagina também o coração deles, né? Fica tranquilo, né? Porque Jesus agora está de novo com eles, né? Então é algo assim da gente ficar pensando, hein, pastor Rogério? Sim. Eu fico imaginando porque o caso como a missionária colocou, o pastor Eduardo está colocando aqui, imagina a situação, eles realmente estavam ali acuados, então primeiro tem o anúncio, né? Então esse anúncio ele foi evoluindo, e ele foi chegando a mais pessoas, e mais pessoas foram sabendo dessa notícia, e depois Jesus apareceu para algumas pessoas mesmo, e aí acredito que nisso, porque até então, imagine se fosse eu ou você como discípulo de Jesus, seguindo fielmente. Aquele, né, se dizia como Deus, de repente morreu. Ué, como é que pode ser, né, o meu Salvador, aquele que eu confiei que é Deus, morrer? Né? Provavelmente eles, como um ser humano, pensaria exatamente isso, né? E aí, então, quando chega esse anúncio, e quando Jesus aparece para eles, aí eles têm a convicção de que Jesus realmente é o Deus, né? É o Deus ali encarnado, né? É claro que Jesus não precisaria disso para comprovar que ele é Deus, mas ele quis fazer isso para os seus discípulos exatamente para que eles tivessem plena confiança e a esperança de que a missão que foi dada para eles, que foi levar esse evangelho e pregar esse evangelho, fosse realizada. Imagine que os discípulos, quando viu tudo aquilo acontecendo, regaçou as mangas assim, pegou aquele embornazinho, né, de antigamente, e saiu caminhando para levar esse evangelho, né? Assim, como a senhora bem colocou, esse evangelho, a partir de Jesus, 12 discípulos, chegou em mim, chegou na senhora, chegou em cada um de nós, desses que nos ouve aqui, outras pessoas que vão assistir a escola bíblica, que às vezes não são cristãos ainda, ou que estão indecisos, que estão afastados. Quantos desses recebem esse evangelho de 2025 anos, lá quando Jesus iniciou o seu ministério? Olha quão grande foi o resultado desse anúncio que foi dado da ressurreição de Jesus. É muito grande, é maravilhoso, é gigantesco, é algo que é impossível ter um antes e depois do Rogério, né? Assim como teve um antes e depois de Jesus, que marcou a história. Queira aqueles que defendem que não foi Deus, enfim, mesmo assim, se você se discute algo sobre o assunto, é porque você acredita que algo existe. Você não discute algo que não existe. É impossível. Então nós vemos o quão grandioso foi isso e o resultado que isso trouxe para nós, né? E é a nossa missão, como cristão, continuar esse evangelho até a volta de Cristo, né? Então, assim como os discípulos teve ali a sua missão, né, de levar esse evangelho e chegou até mim, agora é a minha missão que esse evangelho chegue a mais pessoas. E a palavra também nos resguardou que esse evangelho ele seria também acompanhado, né? Ele seria acompanhado, não seria um evangelho vazio, ele seria acompanhado de muitos sinais. E quantos sinais nós vemos hoje de Jesus operando milagres, salvando vidas, restaurando saúde. É claro que a gente sabe que o objetivo da morte de Jesus não foi um objetivo aqui para essa terra, né? Então, às vezes, muita gente questiona, mas por que Deus não curou fulano, curou ciclano, né? Jesus, quando estava em terra, ele também teve os seus milagres, aonde ele curou algumas pessoas, outras pessoas não foram curadas, uns foram ressuscitados, outros não foram ressuscitados, mas o que ele quis deixar claro, que o objetivo não era essa vida nossa aqui terrena, ele estava aqui por um objetivo muito maior, que era a vida eterna. Esse era o verdadeiro objetivo. Claro que todos aqueles que foram até Jesus receberam a graça dele ali naquele momento,
foi uma bênção ali material, uma bênção física, né, espiritual também, mas o objetivo dele era exatamente nos trazer a salvação, né, a reconciliação com o Pai, né? Então o resultado, olha que grandioso foi o resultado da obra que Jesus fez, né? Muito grande, né, pastor Eduardo? Muito grande, muito grande. Só temos que agradecer a Deus, né? A graça, né, de Deus que nos alcançou através da morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Amém. Então, caminhando mais um pouquinho, missionária, lá na pergunta número 3, diz assim: leia Marcos, daí tem uns outros textos, né, Lucas e Atos, e responda: como Jesus Cristo foi elevado aos céus? Nós vemos que durante esses evangelhos, que Jesus, quando isso aconteceu, ele subiu aos céus, né? Mas da mesma forma que ele subiu, que os discípulos estavam, nossa, estava tão bom ele estar aqui com a gente. E aí tem uma fala lá em João, fala assim, olha, se eu não for, o outro Consolador ele não poderá vir. Então, a gente vê que Jesus, ele teve essa ascensão aos céus, e a gente consegue verificar que assim, foi algo também assim, uau, tá, Jesus morreu, aí ele foi sepultado, ressuscitou. Agora vai ficar com a gente sempre aqui, né? Não, tinha mais, ficou esse tempo com os discípulos, também pregando, ali conversando com ele, continuando esse discipulado, né? Mas nós vemos que Jesus, ele teve essa ascensão, né? E é muito importante também de nós notarmos aqui que a lição vem falando, né? Jesus se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. E a gente tinha comentado isso aqui do próximo, na outra, né? Mas nós vemos que Jesus realmente, ele subiu aos céus, porque tinha um propósito. Nada que Jesus fez não tinha nenhum propósito. Tudo, até a questão da ascensão dele, que todas as pessoas que estavam ali, estavam ao redor, olharam e viram Jesus subir. E lá, deixa eu ver se é em Atos, é legal a gente também lermos aqui, Atos, fala aqui, né? Jesus vem dizendo: não saio de Jerusalém, mas espere nessa promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E a gente vê que os discípulos, eles estavam ali, mas sabe, com muitas distrações, eles não estavam observando o acontecimento que estava ali acontecendo. E aí Jesus fala: não lhes competem saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu na vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiu diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Então, esse acontecimento, a gente consegue ver que Jesus subiu aos céus. É um dos fatos que a gente também consegue aqui, pela palavra do Senhor, compreender o porquê que Jesus elevou aos céus. E também a gente vai, depois a gente vai conversando, né? A gente vai ver que Jesus foi elevado aos céus e onde que ele está? Ele está sentado à destra de Deus. E quem foi que, na história, a gente se recorda que viu Jesus assentado, que se levantou? Foi o primeiro mártir, Estevão. Estevão, quando estava sendo apedrejado, quando ele estava ali quando a vida dele estava quase indo, ele orou ao Senhor e o céu se abriu. E a gente consegue observar que assim, olha, Jesus subiu ao céu,
céus, ele está sentado. Ou seja, ele continua vivo, viu? Ele continua vivo e atuante nas nossas vidas. Amém. Amém, missionário. É exatamente isso, né? A gente, quando nós vemos aqui essa palavra, nós vemos que Deus, ele subiu em grande honra e grande glória, né? E foi algo visto, né? Presenciado, né? Pelos seus discípulos ali. Deus o abençoou, né? Abençoou cada um deles ali. Os anjos o encobriram e disse, ó, do mesmo jeito que está indo, né? Voltará, né? Então, essa foi a esperança, né? Que ele nos deixou aqui, maravilhoso, né? Que maravilhoso, que promessa linda, né? Que ele deixou para nós, né? E nós vivemos, né? Ansiosamente aguardando essa glória de Deus, né? Voltar aqui, né? Para os fins desse tempo aqui, mas é um fim passageiro no sentido de que é o início, né? É o início da vida eterna, da nossa vida eterna junto com Cristo, né? Nós almejamos muito essa vida de Jesus, né? Amém. Missionária, vamos caminhar um pouquinho aqui, ó, para a quarta pergunta, que ela vai continuar explorando um pouquinho dessa resposta aqui do que a senhora acabou de dar para nós aqui. A quarta pergunta, ela coloca assim, ó, leia, aí nós temos várias referências aqui, Timóteo, Hebreus, Efésios, Filipenses, né? Enfim, ó, responda, como Jesus Cristo foi glorificado no céu e como continua ajudando a sua igreja atuando através dela? Como é que continua? Responde aí para nós. Nós vemos que, como já foi quase já ali, deu esse pontapé para a gente falar que Jesus foi glorificado em poder, com autoridade. Então, nós temos que entender que Jesus é Deus e que ele tem o domínio e tudo está sob seu controle. É interessante de nós lermos aqui Hebreus, que diz assim, que ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Nós vemos que Jesus não subiu aos céus e, nossa, agora ele parou de atuar, agora ele só fica no céu sentado. Será? Não. Ele continua trabalhando, ele passeia na igreja, ele continua estando até hoje, e assim até quando ele voltar. E nós vemos que tem uma alusão lá em Salmos, que é muito interessante quando a gente faz a leitura dos Salmos, e é bom a gente também até enfatizar que isso traz também na verdade, uma ideia profética sobre a ascensão de Cristo, né? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Quem é esse o Rei da Glória que nós estamos falando aqui? É o Senhor Jesus. Então, ele continua sendo atuante na igreja, através do seu Espírito Santo. Lembra aquela conversa que ele teve lá com os discípulos em João 14? Falou, olha, se eu não subir, outro Consolador não vem. Mas ele subiu e o Consolador veio. Glória a Deus. O Espírito Santo tem um trabalho lindo de convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, e ele está aqui. Eu percebo que o Espírito Santo, através de todo esse estudo, é ele que tem nos ajudado, é ele que tem esclarecido, é ele que tem trazido essa verdade para nós. E através disso nós podemos compreender que Jesus é Deus, que ele tem poder e que tudo está no domínio dele, que ele atua. E assim, nós vemos que ele fala assim, ó, e eu estou convosco, Mateus, o último versículo, eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Lá em Mateus, no último versículo, a gente consegue verificar, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, e a gente não pode duvidar. Muitas das vezes a gente fala, será mesmo? Às vezes Deus ali está falando com a gente e parecemos como os discípulos. Mas calma aí, mas quando é que vai acontecer a questão lá do templo que vai cair e tal? Mas não, hoje a palavra de Deus está sendo assim, olha, bem direcionada.
Jesus ressuscitou. E você tem que, quando você falar, que seja uma, assim, se você tem que contagiar. Fala, olha, Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou e foi com poder. E foi com poder que ele ascendeu-se ao céu, né? Ele subiu. E assim, hoje nós podemos ter essa verdade, que a igreja ela está vivendo o que é aquilo que que Jesus já estava falando para nós. A igreja é uma extensão. Eu consigo perceber que a igreja é a extensão daquilo que ele fez e aqui nós estamos praticando para quando ele voltar. Nós estarmos aqui, ó, nós estamos nos preparando para a grande vinda do Senhor Jesus, entendendo, caminhando, estando ao lado dele. Lembra no comecinho eu falei, durante esse trimestre nós fomos capacitados, treinados, encorajados, e aqui a nossa fé está cada vez mais, olha, ela está aumentando em Cristo Jesus. Então a gente consegue então verificar que Jesus está vivo e atuante na igreja. E Marcos diz assim: e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Glória a Deus. A gente vê durante a história da igreja que eles não paravam diante da perseguição, eles continuavam acreditando. Se eu puder aqui só compartilhar com vocês um dos textos que me chama muita atenção, que é muita verdade aquilo que nós estamos vivendo, que é Hebreus, o capítulo 11, que é a galeria da fé, que fala sobre muitos ali, cristãos, né? Uns foram torturados, recusaram ser libertos. Ele vem falando, né? Da perseguição, do que eles estavam sofrendo, apedrejados, aflitos, maltratados. Ele fala assim, ó, e todos eles receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fôssemos eles aperfeiçoados. Nós somos testemunhas do Senhor Jesus, que Ele está vivo, através da nossa vida, que é a mudança que Ele fez dentro de nós. Essa transformação tem que ser visível, da mesma forma que foi visível que Jesus subiu, a transformação que Jesus fez em nossa vida tem que ser visível, assim como o Senhor, que a gente vê que ele foi um servo obediente, um servo que estava ali tendo compaixão, que mesmo tendo oposições, ele não parou, ele continuou. A gente precisa também não parar, mas continuar a ser missionários que vão divulgar, falar assim, olha, Jesus ressuscitou, e a gente pode confiar nesse Deus que é poderoso, que ele não está limitado, ele é ilimitado, e é assim a gente pode confiar mais ainda nele. Amém, missionária. Como você falou, né? Ele não está de braço cruzado. Ele está conosco, né? Nos ajudando. Ele é o Deus conosco, né? Então, ele está em todas as áreas nos ajudando, sempre nos ajudando. Sempre esteve e sempre estará nos ajudando, né? Então, agora, missionária, caminhando um pouquinho mais, a gente vai entrar na segunda parte da lição bíblica, né? Que ela é dividida em 2 tópicos, né? E que agora é com os olhos na vida. O primeiro tópico diz assim: a ressurreição e a glorificação de Cristo fortalecem a nossa fé. Daí o outro tópico é: a ressurreição e a glorificação de Cristo nos enche de esperança. Então, missionária, baseado na nossa primeira pergunta, de número 5, que diz assim, ó: leia Marcos, daí Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios e Apocalipse. E responda: por que a ressurreição de Cristo fortalece a nossa fé? Nós vemos que durante a história, a igreja ela sofre perseguições, tem ódio, né? A gente vê que as pessoas odeiam a igreja, mas algo acontece que a igreja ela não para, ela continua e ela está sendo o quê? Fortalecida. A fé em Cristo. A pergunta que eu fiz, que vale assim para nós refletirmos agora. Por que aqueles cristãos eles iam para catacumbas subterrâneas para
se encontrar, para ali ler Marcos. Por qual motivo? Porque acreditaram naquele servo. Aquele servo que, além de curar a parte física, ele, ele faz além do que dar um encontro verdadeiro para aquelas pessoas. E nós vemos, de acordo com esses textos, que a gente aqui pode ler, né? Você pode ler com calma e assim trazer para você, a partir desses textos, eu estou sendo fortalecida. Vale a pena a continuar a crer neste evangelho, mesmo que eu sofra, mesmo que aconteça perseguições, vai parar, vai continuar? Eu creio que vai. Sabe por quê? Porque eu tenho a certeza que você tem o Espírito Santo na tua vida. E através do Espírito Santo, comece a buscar o batismo no Espírito Santo. Sabe por quê? Porque nós vemos homens ali, os discípulos, sendo covardes, vamos assim dizer, mas depois a gente vê que, diante disso, Jesus fala: fiquem aqui, que vocês receberão o batismo no Espírito Santo. E a gente vê o que acontece lá na festa, lá dos Pentecostes, a gente vê o que acontece. E algo interessante ali, a gente vê pessoas com ousadia, com coragem, e a gente vê que Jesus, ele já vem falando, alertando, e Jesus fala assim, ó: sereis odiados de todos por conta do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Persevere. E como que você vai perseverar? Com a palavra do Senhor. Leia a palavra do Senhor, medite na palavra do Senhor. Esses textos que estão aqui, medite e fala assim: Senhor, olha, eu te amo além dessas perseguições, eu te amo além daquilo que as pessoas podem dizer contra o Senhor, o que elas fizerem contra a minha vida, mas uma coisa é, estou fortalecido no Senhor, no Deus da minha salvação. E eu creio que o Senhor me dará força. Então, aqui tem uma pergunta, fala assim, olha, você está desanimado? Está sendo perseguido? Cristo vive, é a tua esperança. Se isso acontecer, você fala assim, não, eu não terei, não, desânimo, vai embora, porque Cristo vive e Ele atua na minha vida. Você precisa confiar e o Espírito Santo irá trazer e vai assim, ó, tratar o teu coração e trazer essa verdade. Fala assim, sim, continua, não pare, ainda que aconteça tantas coisas, mas os seus olhos estão nele. Os seus olhos que estão cada vez mais no Senhor. E Provérbios fala assim, olha, os seus olhos têm que estar fitos, né? Assim, fixe nele. Nem olha nem para a direita nem para a esquerda. Você sabe que está diante de você. Você sabe que o Rei da Glória virá te buscar. E você verá os olhos do Senhor Jesus. E nós não vamos desanimar. Por isso que aqui é a igreja. Por isso que o Senhor deixa essa comunidade da fé, a família da fé, o povo de Deus, para estarmos cada vez mais um edificando o outro. Um estando falando assim, não, vamos lá, eu preciso de você, não, você não pode desistir, vamos perseverar até o fim, você não vai parar diante dessa acusação, você não vai parar diante de perseguição, você vai continuar, porque a igreja do Senhor resistiu e resistirá a tantas coisas, e a gente não vai parar por qualquer coisa, não, porque o nosso Jesus vive. Amém. Ô, missionária, amém. O comentário que a senhora fez dessa questão é justamente esse, né? Então, Jesus passou por dificuldades, por problemas, por tribulação e até a morte, né? Até a morte ele enfrentou. Mas nós vimos que ele venceu, né? E o que a senhora nos transmitiu nessa resposta é exatamente isso. Ele venceu a morte, né? Então, isso fica como prova para nós que o nosso sofrimento aqui não é o fim, né? O nosso sofrimento aqui é simplesmente o início, aí sim, da eternidade, da vitória, né? Então nós vimos que se Jesus foi capaz de vencer a morte, que é algo que hoje aqui para nós como seres humanos é o fim de tudo,
né? E ele venceu esse fim. Isso quer dizer que o que alimenta a nossa esperança da verdadeira vida eterna, né? É isso que nos traz essa lição, né? Muito bem respondido, muito obrigado, né? Nós vamos aqui, então, para a última pergunta, né? O segundo tópico ele coloca assim, ó, a ressurreição e a glorificação de Cristo nos enche de esperança, que nada mais é que continuando a resposta que a senhora já deu aí da pergunta 5, tá? Ele tá assim, ó, leia a 6, pergunta 6, leia Coríntios e tem Tessalonicenses aqui, são 2 textos, né? E responda, por que a ressurreição e a glorificação de Cristo nos enche de esperança? Por que isso nos enche de esperança? É só complementando mesmo o que a senhora já falou para nós, né? Isso é verdade, porque a gente vê aqui no item que está sendo falado que uma das causas que deixa as pessoas mais tristes, a gente vê que é a morte. E vemos também que está escrito, né, que a morte seria o último inimigo a ser vencido. Então, quando isso acontece, o nosso coração realmente, ele passa ali, tem a tristeza, mas olha como são as coisas. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, se por acaso nós dormirmos no Senhor, nós ressuscitaremos com Ele, porque se crermos, a palavra aqui que a gente tem que guiar é a palavra crer. Você crer? Crer que Jesus ressuscitou? Então tá bom, você também ressuscitará naquele grande dia. Se Ele voltar, se você estiver dormindo ali, Jesus ressuscitará você. Da mesma forma também eu. Se Jesus voltar e eu estiver lá na sepultura, Jesus ressuscitará. Mas é questão da fé, crer no Senhor Jesus. Então a gente vê que Jesus é a base da nossa ressurreição. Tudo, né? De Gênesis a Apocalipse aponta para Cristo e a nossa vida sempre apontará para o Senhor. Então nós devemos sim trazer essa memória. E a Lamentações fala: traga à memória aquilo que me dá esperança. O que você tem colocado aí na tua mente? O que tem dado para você esperança no momento da dificuldade? Traga Jesus. Traga Jesus na tua vida. Essa é a palavra simples que a gente pode até aqui finalizar. Traga Jesus para a tua vida, que você verá que Ele te transforma, que você não será mais a mesma pessoa, que você crerá nas obras que Ele fez, você crerá naquilo, no maior evento que aconteceu e também que acontecerá, que é a vinda dEle. Creia, creia que Jesus, Ele é a grande esperança da glória, é o nosso Senhor Jesus. Amém. E missionária, é tão simples, né? Jesus é a esperança, né? Olha, Amém. É uma frase tão simples, mas com um significado tão grande, né? Que se a gente ficar aqui debatendo só sobre esse significado, que Jesus é a esperança, a gente vai passar horas e horas falando disso, né? Mas é algo tão simples que às vezes a gente não coloca em prática. É mostrar que ele é a esperança, né? Porque muitas pessoas estão desanimadas, tristes, sem caminho, sem direção. E Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso não é nada mais do que esperança. Então, seguir aquele que morreu, mas ressuscitou. Né? E ele nos promete a ressurreição também junto a ele. Né? Ele nos promete isso. Né? Isso. Como é que eu não vou acreditar? Eu não iria acreditar se ele não tivesse ressuscitado. Claro, aí ficava difícil. Mas nós temos as comprovações de que ele ressuscitou e que garantiu que nos buscariam. Né? Sim. Então, a nossa esperança é uma esperança viva, né, pastor? Sim. Não é uma esperança morta, porque ele ressuscitou e está junto com o Pai, a destra do Pai, né? Então, Jesus Cristo é a nossa esperança, a nossa única esperança. E um dia a gente vai estar vivendo com Ele toda a eternidade. Não, toda a eternidade. Então, é algo para a gente se apegar, pastor. É algo que a gente tem que pegar sem não largar, né? Esse evangelho, ele é um evangelho para ouvir, para viver e para ser difundido para outras pessoas, né? Esse é o ciclo do evangelho: ouvir, viver e pregar. Sim, temos que proclamar essa esperança, né? Com certeza. Viver, né? Se a gente desfruta
dessa esperança, mas tem muitas pessoas ainda que não. Exato. Muitas pessoas que vivem angustiadas, tristes, sem esperança. Mas se a gente levar a nossa palavra de conforto, que é Jesus Cristo, pastor. E a gente sempre fala aqui, né, pastor, é fácil, né? Uma das coisas a fazer é, às vezes, compartilhando uma lição como essa. Porque, às vezes, uma lição como essa, o irmão, às vezes, é tão simples um compartilhar ou um curtir ali. A gente fala assim, não é porque a gente quer ganhar like, não é nada disso, Sim. não. É porque a gente quer que isso alcance mais pessoas, mais vidas, para ouvir o que foi falado nessa lição. Às vezes, uma pessoa que está ali perdida, não tem esperança mais, está quase ali querendo tirar a sua vida, sem esperança nenhuma. Quando ouve, de repente, uma lição dessa aqui, ele tem um renovo. O Espírito Santo, assim como foi deixado que a nossa missionária colocou aqui, que Jesus ele subiu aos céus, mas não nos deixou sozinhos, ele deixou o Consolador. O Espírito Santo está sendo aqui usado por ele para manter a tua igreja viva aqui. Essa pessoa vai ser alcançada por esse evangelho e várias outras pessoas serão alcançadas. E por isso é importante, né, a gente fazer. Às vezes, então, eu tenho que falar, mas nesse momento, às vezes, é só o fato de eu compartilhar com alguém esse evangelho já está fazendo a diferença, né, missionária? É verdade. Como faz? Amém, amém. Então, fomos desafiados, né, a compartilhar isso, a nossa lição, né, pastor? É isso aí. Divulgue nos seus grupos aí, para pregar a esperança. A gente não quer holofote, não. A gente quer que o nome de Jesus Cristo seja anunciado. E você consegue fazer isso através do compartilhamento da nossa lição bíblica. Amém? Pastor, chegamos ao fim, então, da nossa lição. Chegamos no final dessa lição. Nós agradecemos grandemente, missionária, pela disponibilidade, pelo seu tempo. Agradecemos a igreja local por disponibilizar a senhora aí, a convenção também, tá? Um forte abraço para todo mundo aí. Essa é a última lição, né, desse trimestre. Nós agradecemos também todos aqueles, né, que participaram aqui conosco, né? Nós tivemos, nessa lição especial, nós tivemos aí, que nem a missionária lá de São Paulo, nós tivemos também o pastor Kelvin, nós tivemos o pessoal do Paraná participando conosco também. Então, assim, foi vários professores que a gente está pegando aí pelo Brasil afora, para a gente ver que o povo promessista é um povo inteligente, conhecedor da palavra do Senhor, né? Então, assim, graças a Deus, o Senhor nos deu a oportunidade de conhecer cada um de vocês. Nós ficamos muito felizes, oramos muito pelo ministério de cada um de vocês, tá? Que continue trabalhando aí nas igrejas locais, levando esse evangelho, né? Esse evangelho de Cristo, esse evangelho que salva vidas, né? Então, agradecemos muito mesmo, muito obrigado, viu, missionária, pela disponibilidade aí. Um grande abraço, tá? Obrigado também, pastor Eduardo, por estar aqui conosco, aqui sempre, né, ajudando aqui nas lições, tá? Amém, amém. Obrigado, missionária. Foi um prazer, né, poder estudar junto com você essa lição. E acredito que você vai ser convidado outras vezes, né, pastor? Com certeza. Vai nos ajudar aí bastante, né, pastor? Então, agradeço também a CPC, né, o pastor Felipe, o pastor Rafael, da Promessa Peri, né, o pastor que eu conheço, né, já estive lá. Então, o nosso abraço também dele, né, a ele, né. E agradecer a todos vocês que estão aí e estiveram junto com nós durante essas lições bíblicas, que foi uma obra de Deus, né, e que puderam nos ajudar, né. A todos os professores, ao pastor Alessio também, que nos ajudou, né, pastor? Sim. Então, nosso abraço a todo mundo que, de alguma maneira, nos ajuda na lição bíblica, né. Missionária, só mais um pouquinho, eu queria que você fizesse uma oração para que as pessoas tenham a esperança em Cristo Jesus, a esperança que talvez elas não tenham hoje, mas através de Cristo Jesus elas consigam ter essa esperança verdadeira, né? Amém, amém. Vamos orar. Antes aqui também, a gente deixa o nosso abraço para todos os irmãos aí do Rio Grande do Sul, a nossa convenção, a nossa igreja aqui do Peri. E nós louvamos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui com vocês, aprendendo, e que Deus continue abençoando mais e mais essa convenção, viu? Um forte abraço a todos também que acompanharam, que Deus continue fortalecendo. A gente vai orar, tá bom? E que o Espírito Santo nos ajude nesta oração. Amém? Senhor Deus, obrigada, Senhor Jesus, por este momento de estudo. Obrigada, Senhor Deus, pela vida dos pastores. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um, Senhor Deus, que está acessará, Senhor Jesus, de alguma forma este link. O Senhor, Pai,
fez um encontro aqui conosco hoje. O Senhor se revelou mais uma vez e dizendo: eu estou vivo. E, Senhor, eu peço a Ti para que o Senhor viva cada vez mais em nossas vidas. E para aqueles, meu Deus, que ainda estão desanimados, estão tristes, parecido como aquelas mulheres sem esperança, parecido com os discípulos desesperados, tristes, sem nenhum rumo. Mas, Senhor Jesus, quando o Senhor ressuscitou, muitas coisas foram quebradas, Senhor Jesus. O desânimo, a tristeza, a vida sem rumo. Senhor Deus, o Senhor nos trouxe, Pai, de volta, o Senhor nos redirecionou. E, Senhor Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um que está aqui, Pai. E aquele que está ouvindo pela primeira vez sobre este assunto, falando sobre ressurreição, eu peço a Ti, Espírito Santo, para que o Senhor venha trazer clareza e sede também, para não ficar só aqui, para que possa procurar mais e mais conhecer o Senhor, Pai. Eu peço a Ti, Pai, que esse estudo, Pai, durante esses meses que foram aqui, Pai, ensinados, desenvolvidos, foi, Pai, capacitando as nossas vidas. Eu peço, Pai, que o Senhor venha fazer, Pai, a Tua obra completa em nossas vidas, para que possamos ser discípulos, missionárias, em todos os lugares, que a gente não venha ficar calados, mas que a gente venha falar pelo Teu poder, assim como o Senhor ressuscitou em grande glória, o Senhor, Pai, deu o Espírito Santo para que possamos ser mais e mais encorajados, Senhor. Então eu peço a Ti, Pai, pela vida de cada um, por essa convenção, meu Deus. Eu peço pela vida de cada um, Pai, de cada pastor, de cada missionária, de cada irmão, de cada diácono, meu Deus. Eu peço a Ti para que a Tuas mãos continuem estendidas sobre esta convenção e que muitos e muitos conhecerão quem é o Senhor e muitos aceitarão e falarão: eu creio nessa ressurreição e eu ressuscitarei naquele grande dia. Essa é a nossa esperança, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Jesus. A Ti todo o louvor, toda a glória, para todos sempre. Amém. 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 Então, mais uma vez, obrigado, missionária Natália, por ter nos ajudado. Pastor Rogério, muito obrigado também por estar com a gente, né, nos ajudando sempre, pastor. Fica o nosso muito obrigado, né? E a todos vocês do outro lado também nos ajudam bastante. Então é isso, né, pastor? Chegamos ao final dessa lição. Sim. Foi bênção de Deus, né, pastor? Muita bênção. Então, somente agradecer a Deus por o que Ele tem feito, por tudo aquilo que ainda irá fazer. Meu irmão, você do outro lado aí, compartilhe o nosso link, deixe o seu like, se inscreva no canal TV Promessa RS e ative o sininho, para que quando sair vídeo você seja notificado. Meus irmãos, fiquem com Deus, até a próxima lição.